No universo de Harry Potter somos apresentados a diversas criaturas e seres mágicos, cada um com as suas peculiaridades e histórias. Entre eles, os gigantes ocupam um lugar de destaque não apenas por sua estatura imponente, mas também pelo triste legado de preconceito e discriminação que carregam. Ao longo da saga é evidente que os gigantes foram possivelmente as maiores vítimas de preconceito na história bruxa. Sua extinção quase completa na Grã-Bretanha e o desprezo com que são tratados pelos bruxos destacam uma tragédia silenciosa que poucos ousam discutir. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e em um momento de descontração, Harry Potter e Ron Weasley discutem sobre a mãe de Hagrid, uma gigante. A conversa, que começa de maneira casual, logo se torna uma reflexão sombria sobre a forma como os gigantes foram tratados. Ron, com sua honestidade cruel, explica a Harry que os gigantes são considerados cruéis e perigosos por natureza. Ele menciona que ninguém teme a Hagrid, pois ele, embora seja meio gigante, provou ser inofensivo. No entanto, a curiosidade de Harry o leva a perguntar sobre o destino dos gigantes na Grã-Bretanha. O Ron então responde que os aurores do Ministério da Magia simplesmente mataram todos os gigantes do país. Essa revelação é um dos momentos mais sangrentos e talvez mais negligenciados na história do mundo mágico. Os gigantes, embora muitas vezes estereotipados como brutamontes e irracionais, são seres mágicos com capacidade de pensamento e sentimentos. Eles podem ser perigosos como qualquer outra criatura poderosa, mas essa característica foi usada como justificativa para sua erradicação sistemática, sem consideração pelas possíveis alternativas. A desconfiança e o preconceito contra os gigantes não se limitam apenas ao passado distante. Madame Olympe Maxime, diretora da Academia de Beauxbatons e meio gigante, é um exemplo vivo desse preconceito. Apesar de ser uma bruxa poderosa e respeitada, Maxime esconde suas origens temendo a reação de seus companheiros. Cornélio Fudge, o ministro da magia, vive desconfiado dela. Não por qualquer motivo racional, mas simplesmente por causa de sua herança gigante. Madame Maxime é uma personagem importante que ilustra como o preconceito pode forçar indivíduos a esconderem suas verdadeiras identidades para serem aceitos. Ela, como Hagrid, sabe muito bem que admitir sua herança gigante poderia levar à exclusão e à desconfiança mesmo entre aqueles que deveriam ser os seus aliados. A exterminação dos gigantes na Grã-Bretanha é um dos capítulos marcantes da história bruxa. Enquanto os gigantes ainda existem em outras partes do mundo, eles foram completamente erradicados no solo britânico, com o Ministério da Magia liderando essa campanha brutal. A justificativa oficial era que os gigantes eram perigosos demais para coexistir com os bruxos, mas essa narrativa esconde um preconceito muito profundo. Os gigantes são seres mágicos com uma cultura e uma sociedade própria, e a ideia de que todos os gigantes são cruéis e selvagens é uma simplificação grosseira que ignora a complexidade de suas vidas e personalidades. É importante lembrar que, embora alguns gigantes tenham sim se aliado a Voldemort, outros escolheram não se envolver no conflito humano, preferindo viver em paz. O preconceito contra os gigantes não é um caso isolado no mundo bruxo. Ao longo da série vemos várias outras formas de discriminação, como os elfos domésticos, centauros e até mesmo trouxas são alvos de preconceito. Um exemplo marcante disso são os testralhos, criaturas mágicas muitas vezes mal compreendidas e temidas pelos bruxos, simplesmente por sua aparência e pelo mito que cerca eles. Os testralhos são cavalos alados com corpos esqueléticos e pele negra, visíveis apenas para aqueles que já presenciaram a morte de alguém ou compreenderam na sua realidade. No entanto, essa visão superficial ignora a verdadeira natureza dos testralhos, que são, na verdade, seres inteligentes. Isso reflete uma tendência comum no mundo bruxo, e talvez até no nosso, de julgar pela aparência, sem levar em consideração a verdadeira natureza do ser em questão. No entanto, o caso dos gigantes é particularmente trágico, porque resultou em um genocídio, algo que não aconteceu com outras raças ou criaturas mágicas. Esse genocídio levanta questões morais e éticas. Se os gigantes eram realmente tão perigosos assim que precisavam ser exterminados, porque a mesma coisa não aconteceu com os comensais de Voldemort, como Bellatrix Lestrange e Bartol Crouch Jr., por exemplo? Esses bruxos claramente são muito mais perigosos do que qualquer gigante.
foram presos em Azkaban em vez de serem executados. E isso sugere que a decisão de exterminar os gigantes foi mais uma questão de preconceito do que necessidade em si. E um grande culpado para essa disseminação de ódio contra essa raça foi Cornelius Fudge. Depois do retorno de Voldemort, Alvo Dumbledore aconselhou Fudge a enviar embaixadores para negociar com os gigantes, oferecendo a eles a mão da amizade antes que Voldemort pudesse chegar neles e persuadir eles para se juntar aos comensais. Só que Fudge, insistindo no preconceito, se recusou. Preocupado com a repercussão política dessa ação, ele acreditava que qualquer tentativa de se aproximar dos gigantes prejudicaria sua carreira. Ao se recusar a estender a mão da amizade aos gigantes, Fudge perpetuou a marginalização deles e possivelmente contribuiu para a queda do seu próprio governo. Como qualquer outra espécie, os gigantes têm suas próprias tradições, códigos de conduta e formas de interação. A decisão de exterminar os gigantes na Grã-Bretanha foi, sem dúvida, uma das mais trágicas e desnecessárias da história bruxa. Existem várias alternativas que poderiam ter sido exploradas para garantir a segurança tanto dos gigantes quanto dos bruxos. E uma dessas alternativas poderia ter sido a realocação dos gigantes para áreas onde pudessem viver em paz, longe dos centros populacionais bruxos. Outra solução poderia ter sido a criação de acordos de convivência nos quais os gigantes e os bruxos pudessem aprender a viver lado a lado, respeitando as diferenças uns dos outros. Tal acordo exigiria, é claro, tempo, paciência e, acima de tudo, boa vontade de ambos os lados. E, infelizmente, essa oportunidade foi totalmente desperdiçada. É possível que o que os bruxos interpretam como crueldade seja, na verdade, uma manifestação de costumes diferentes. Mal compreendidos por aqueles que os observam de fora, essa falta de compreensão leva à marginalização e ao medo. E o medo, por sua vez, justifica a violência. O círculo vicioso do preconceito é algo que vemos repetindo em várias formas ao longo da história humana, tanto no mundo real quanto no mundo mágico. Tá aí, galera, mais um vidinho no canal agora sobre os gigantes em Harry Potter. E eu acho muito curioso que não tenha sido mais explorado essa história dos gigantes nos filmes e nos livros, né, cara, em geral, assim. Porque são criaturas realmente muito interessantes e tiveram um destino, a maior parte deles, pelo menos na Grã-Bretanha, tiveram um destino trágico. E se a gente for parar pra pensar, talvez a mãe de Hagrid tenha sido vítima dos Aurores nesse ataque trágico aí do Ministério da Magia. Mas agora eu quero ouvir vocês aí, agora vocês são o ministro da magia. O que vocês acham? Vocês acham que dava para arrumar uma outra solução com os gigantes? Daria para conviver bruxos e gigantes? Daria para fazer alguma coisa que não fosse eliminar a raça da Grã-Bretanha? Deixa aqui nos comentários aqui, eu quero saber a de vocês aí. Bom, turma, já aproveita e deixa o like, a inscrição aí. A gente tá na busca dos 100 mil inscritos e a gente vai lutar até o fim para conseguir isso. Com a ajuda de vocês, fica tudo mais fácil aí, eu conto muito com ela. Então não esquece não de dar essa super força aí pra gente, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!